Olá pessoal, mais um vídeo dessa vez cálculo 1. Eu mudei a cor da lousa por sugestão do Leonardo Cavenaghi. Ele não é aluno de cálculo, ele inclusive sugeriu essa mudança para os vídeos de topologia. Mas daí eu lembrei que a lousa do ICMC onde eu estudei, claro, elas eram verdes, mas tinha uma lousa em especial num lugar muito bacana que era meio grafite, meio preta mesmo. E aí eu lembrei que nos vídeos mais famosos as lousas do Impa são verdes, então eu vou usar a lousa preta, tá? E provavelmente isso vai se repetir nos outros vídeos, ok? Dado esse breve momento de recalque, então dessa vez nesse vídeo a gente vai falar especificamente das funções exponenciais, da função exponencial mais famosinha, que é aquela onde aparece a constante de ou o número de Euler, o número E. Okay? Bom, eu antes de falar dessa função no vídeo anterior, a gente deu sentido, a gente explicou toda a treta que existe para definir isso aqui. Então, só relembrando, dado um número A maior do que zero, a gente fez toda uma discussão para considerar essa função aqui. G de x, aliás, G de R em R, mas aqui se quiser pode até colocar assim os reais positivos, diferentes de zero, que mandam um número x nisso aqui, a elevado a x. Então, esse aqui é só um outro jeito. Aqui eu só estou especificando o domínio e contradomínio da função g de x igual a elevado a x. Eu mencionei isso porque um dos modos de você definir a função exponencial com base E, claro, primeiro isso passa pela definição do número E, é você definir ele assim, ó, esse número E define-se como sendo o limite de x indo para limite de alguma coisa quando x vai para mais infinito, e que coisa é essa? É essa aqui. 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, nessa definição, vejam que a gente tem um número real elevado a um número real. Então, a gente precisava disso, tá? É claro que quem já viu sabe que a gente não precisava ter feito isso. Podia ter simplesmente, aqui, esse x, a gente considera esse x como sendo um número real. A gente poderia fazer isso, e igual a limite de n, com n indo para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Só que com n aqui sendo um número natural. E n maior do que zero. Tá? Então a gente não ia considerar o caso n igual a zero aqui, mas não tem problema porque o limite ele só quer saber, nesse caso, de coisas cada vez maiores. Por que eu preferi não falar desse aqui? Esse aqui, ele não é um tipo de limite frequente em cálculo, porque ele é um limite de uma sequência, não em cálculo 1.
Então, aqui, enquanto aqui a gente tem uma função que é uma coisa aparentemente mais tranquila para o ingressante, o limite de uma sequência, assim, eu acho tecnicamente mais fácil, mas precisaria entrar um outro conceito, e você pensar numa sequência infinita de termos, e aí você faz você olha como ela se comporta quando você vai pegando esses termos lá para frente, certo? Ah, não é horrível. Isso evitaria a gente de fazer, livraria a gente de fazer essa discussão sobre, sobre como definir uma exponenciação ah, com uma exponenciação com expoente real, certo? E inclusive isso nos dá uma alternativa de fazer de um modo bem mais rápido. A gente poderia definir exponencial a partir de base a partir do E, só que eu prefiro não, tá? Mas é possível, se você pensa como o limite de uma sequência em vez do limite de uma função, você define o número E assim, tá? Primeira coisa é essa. Agora, acreditando nessa definição, ok, E é esse limite, mas o que é esse limite, certo? Em que o que expressa o comportamento dessa função aqui de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x é para mais infinito. O que a gente quer dizer com isso? A primeira coisa, eu acho, a mais importante, talvez, é que E não é o número 1, tá? Se depois vocês procurarem no YouTube por um... Eu vou deixar o link na descrição. Memórias de um matematiqueiro, certo? É um clássico. É o vídeo de um professor. Ele não se intitula matemático, ele se intitula aliás, eu nem sei escrever a palavra. Ele se intitula um matematiqueiro, certo? Matematiqueiro. E aí ele publicou um livro no qual ele argumenta por que E igual a 1. E ele descreve os métodos que ele fez para estabelecer essa descoberta por meio da calculadora HP dele, tá? Então, enfim, eu não sei o que dizer sobre isso. Assistam, se quiserem. Mas vamos ver aqui, sem usar HP, por que E é diferente de 1, certo? Primeiro, a explicação, a justificativa mais intuitiva, quando a gente está... Esse limite aqui, ele denota o comportamento dessa expressão toda aqui, quando x é para mais infinito. O argumento de quem diz que isso é 1, geralmente é o seguinte. Primeiro, eles ignoram o x. Eles fingem que o x não está aqui, e aí falam, quando x é para mais infinito, 1 sobre x é para zero. Então, 1 mais 1 sobre x vai para 1. Aí, depois que você tem o 1, você faz o expoente x correr de novo. E aí, o 1 elevado a infinito vai ser 1. O problema disso, claramente, eu espero, é que você está roubando. Isso aqui não é você fazer... Isso, quando você coloca, por exemplo, se você fosse analisar isso aqui caso a caso, você faria assim, ó, 1 mais 1 sobre 2 elevado a 2. Depois você faria 1 mais 1 sobre 3 elevado a 3 e assim por diante. Esse argumento que leva à conclusão de que é 1, a pessoa estaria fazendo
ela estaria fazendo primeiro esse aqui, 1 mais 1 sobre 2, depois 1 mais 1 sobre 3, depois 1 mais 1 sobre 4. Aí ela ia ver para onde esse número ia, e depois ela ia pegar esse número para onde essa sequência aqui foi, certo? E aí depois ele ia fazer esse número, que é 1, ele ia fazer ele 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a 4. E vejam que o que essa pessoa que está analisando não é a mesma coisa que essa que está analisando. Okay? E se a gente fizer isso aqui, logo para os primeiros casos, a gente percebe que essa função ela é crescente. Então, se você começa a diminuir, ele vai... Se os resultados começarem aqui, ela é crescente, e ela já vai começar acima do 1, então, mas... Tá, crescente em que sentido? Dá para mostrar que se a gente pega m menor do que m, então quando a gente faz 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso aqui vai ser menor do que 1 mais 1 sobre m elevado a n, certo? Isso aqui para nm pertencentes aos naturais. Então, primeira coisa é que, bom, se a gente fizer pro caso n igual a 1, então a gente vai ter 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1 igual a 2. Então vejam que, já que ela vai ser crescente, maior que 2, aquele limite vai ser. Tá? E claro, supondo que o limite existe, não é porque eu escrevi o limite que ele existe, tá? Prova-se que esse limite existe. E o argumento, e a parte principal do argumento, digamos assim, é porque também dá para mostrar que para qualquer n que você pega, quando você fizer isso aqui, não é difícil mostrar, eu só não quero gastar tempo de um vídeo com isso. Mas quando você faz 1 mais 1 elevado a n sobre n, dá para mostrar que isso aqui vai ser menor do que 3. Para qualquer n que você pega, natural, maior do que 0, já que 1 sobre 0 não está definido. Então, a ideia é que, assim, aqui acabou que eu estou meio que argumentando com a ideia de sequência, de limite de sequência. Mas eu nunca afirmei que eu sou coerente. Então, a situação que a gente tem deixa eu usar outra cor aqui. No 1, quando está no número 1, a imagem vai ser aqui em cima do 2, digamos. 2, então. 1, 2. Aqui eu vou colocar... Deixa eu xingar isso aqui de AN, tá? Então, aqui está o A1. Aí depois, no 2, se a gente fizer se a gente fizer a conta, a gente vai ver que dá 2,25. Então, no A2 vai estar um pouquinho aqui para cima. O A2 é aqui. Se a gente for fazer, pega o 3, vai ser um pouquinho depois. Vai ser 2,25.
37, alguma coisa assim. E o que essa afirmação diz para a gente é que no 3, deixa eu apagar esse negócio. Na altura 3, há um limitante de modo que nenhum dos pontinhos que a gente for colocar aqui no 4, no 5 e assim vai para todo n, os pontinhos a n correspondente do 1 mais 1 sobre n elevado a n, eles não vão passar dessa linha pontilhada na altura 3. Por outro lado, a gente argumenta-se que isso aqui é crescente. Então, esses pontos estão sempre, eles estão crescendo, e só que eles não vão passar de algum lugar. Então, prova-se, nesse tipo de situação, que vai haver um instante, uma altura. Nesse caso, ela vai ser... Poderia ser 3, mas vai ser uma altura menor. Certo? Mas, sabe, esse argumento pelo menos diz que acima de 3 não vai ser. Mas existe um momento em que vai existir um número, que esse é o número E, para o qual esses pontos eles vão se acumular. Eles vão convergir para esse ponto E, porque eles estão crescendo, só que eles estão crescendo e há um limitante. Então, não tem como essa sequência não convergir para alguém, certo? Isso é um teorema de análise que não cabe ser feito aqui, mas visualmente eu diria que é claro que não tem como essa sequência ser crescente e ficar oscilando, certo? Porque a alternativa, a gente tem esse cenário aqui. Eu vou para uma próxima lousa. A situação que a gente tem é uma coisa assim, os pontos eles se comportam de maneira crescente. Só que eles não podem passar dessa linha. Se eles não podem passar dessa linha, o único jeito disso aqui não convergir seria se ficasse oscilando. Só que oscilar para baixo eu não posso, porque oscilar para baixo vai fazer a sequência deixar de ser crescente. Então ele teria que dar uns saltos mais loucos para cima. Só que se eu faço esses saltos serem mais loucos para cima, ela não passa disso aqui, a gente sabe que a partir daqui vai ter que ser isso aqui, então convergiu. A outra possibilidade, então, é que ela não dá esses saltos loucos, digamos assim. Ela continua crescente de um jeito relativamente comportado, mas ainda sem chegar nessa linha. Mas, então, da mesma forma, vai ter uma outra linha, tal que, em certo ponto, eles vão ficar tão próximos dessa linha quanto a gente queira. Argumentar sem análise é complicado, mas a ideia é que quando você vai pegando esses números da forma 1 mais 1 sobre n, com n natural mesmo, esses números eles se aproximam, eles vão ficando cada vez mais próximos de um certo número real. E aí esse é o número E. Então acabou que eu usei isso aqui para justificar eu usei essa parte para justificar a existência do E. Okay? Só que, no final das contas, é o mesmo limite desse aqui. Tá? Em certo sentido, a argumentação seria a mesma. Mas o que importa é que agora, de um jeito ou de outro, a gente está convencido de que existe esse número. Certo? Esse número que é o limite dessa coisa. Isso é o E. Então, o que a gente vai fazer agora é verificar por que
isso aqui acontece? Por que quando a gente pega, então, aquele número E e faz... deixa eu trocar a cor. Por que quando a gente faz f de x igual a e elevado a x, e aí quando a gente procura calcular essa derivada aqui, eu vou trocar a variável só por preciosismo. Quando a gente calcula a derivada da função f num ponto A, por que que isso aqui é a própria função f aplicada no ponto A? Por que que acontece isso aqui? Certo? A gente vai discutir isso agora. Então, vejamos, por definição, a derivada da função f no ponto A, ela é dada como limite de f de A mais H menos f de A sobre H, quando H tende a zero. E isso a gente pode escrever desse outro jeito aqui, que eu vou simplesmente cortar por motivos de ok. Então, f de A mais H é elevado a A mais H, ok? F de A é E de A, repetir aqui. Aí agora a gente usa aquelas propriedades que a gente assumiu sobre a potência. Então, quando eu tenho expoente somando, eu posso reescrever assim, como a multiplicação. Tá? Agora a gente deixa o e elevado a em evidência. E aí a gente tem esse negócio aqui. Agora, vejam só. O que a gente gostaria é de mostrar no final que isso aqui vai dar f de A, que é o próprio e elevado a. Então, a gente gostaria que isso aqui acontecesse. Mas vejam que aqui eu já tenho esse e elevado a aparecendo. E ele não depende do h. Então, se esse limite aqui existir, a gente pode escrever isso aqui assim, ó. Limite de e elevado a A, com h indo para zero, vezes limite de e elevado a menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Lembre-se que essas propriedades de limite a gente ainda vai verificar certinho que valem, tá? A gente meio que está só assumindo que elas funcionam para depois vê-las com cuidado. Então, agora, isso aqui é o limite de uma função constante. Então, a gente pode simplesmente escrever assim. E elevado a A, que é a função constante igual a E elevado a A, já que não depende do H, vezes esse limite. E a gente gostaria que isso fosse o próprio E elevado a A. Então, para o nosso argumento, para o que a gente quer fazer acabar, então basta a gente provar que isso aqui é 1. Então, será que E elevado a H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, é 1? Se a gente mostra que acabou o problema. Demonstrada a regra da derivação da exponencial. Então, vamos atacar isso aqui. Para resolver esse, a gente faz um truque. Que truque? A gente vai xingar U como sendo E elevado a H menos 1. Por que a gente vai fazer isso? Pelo seguinte, quando a gente faz isso, resulta que
E elevado a H é igual a 1 mais U. Aí agora, a gente está com E elevado a H expressado como alguma coisa, a gente pode aplicar o ln. Mas quem é o ln? Então, pausa dramática para o ln. Vou fazer aqui. Lembrem-se que quando a gente tinha a função a elevado a x, a gente definiu o log na base A de y como sendo o x, certo? Quando a gente tem o e elevado a x, ou no caso o e elevado a h igual a um y, a gente tem o log de e de y. O log de y na base e vai ter que ser o h. Só que quando a gente está com a base e, esse log e, a gente escreve ele de outro jeito. Em vez de escrever assim, a gente escreve assim, ln de y igual a h. Então, o famoso ln é o log na base e. Tá? Então, só recordando que a gente tinha definido o logaritmo no vídeo anterior. Então, tendo e elevado a h igual a 1 mais u, a gente pode calcular ou fazer o ln dessas coisas. Tá? Então, quando a gente faz ln de e elevado a h, então ficaria assim, ln de e elevado a h é igual a ln de 1 mais u. Aplicamos ln dos dois lados. Desse lado, ln de 1 mais u é ln de mais u. Por outro lado, ln de e elevado a h, vamos fazer aqui. É a inversa, então meio que o ln cancela o e e fica só o h, mas por que isso? Lembrem-se, e elevado a y, e elevado a h, que a gente escreveu aqui, é igual a um y. Isso aqui é a mesma coisa que você dizer que o ln do y vai ser o h. Só que quem era y para começo de conversa? Y era e elevado a h. Então, quando você faz ln de e elevado a y, elevado a h, isso é o próprio h. Tá? Então, como y é isso, significa que quando se faz o ln disso, dá isso. Tá? Então, ln de 1 mais u é igual a h. Tá certo? Então, esse limite aqui, então, limite desse negócio é igual. Eu cortei e escrevi direto também pela questão do tempo. Então, aqui, desse limite que a gente tem, quando a gente faz essa mudança de variáveis, então, observem que quando a gente faz h ir para zero, a gente vai ter o u, ele vai para zero, porque o e elevado a zero, e exponencial é contínuo, certo? Então, isso aqui iria para o valor que e elevado a x, que e elevado a h assume em e elevado a zero, que é 1. 1 menos 1 é zero. Então, quando h vai para zero, u vai para zero. Esse aqui. De novo, esse tipo de argumento de mudança de variáveis, a gente também vai ver que funciona. Tá? A gente está usando na base da fé, mas ele se justifica. Então, e elevado a h menos 1, onde tem isso, a gente coloca u. Onde tem h, a gente isolou ele aqui. Onde tem h, a gente vai escrever ln de 1 mais u. Aí agora a gente escreve esse u que está aqui em cima, a gente escreve ele como sendo 1 sobre u aqui embaixo. Por quê? Porque agora a gente tem esse número multiplicando o ln,
E uma das propriedades do logaritmo é que ele pega, se você tem algum número real, multiplicando ele, esse número entra, por assim dizer, no logaritmo com uma potência. Então, aqui está 1 sobre u vezes ele escreve como sendo 1 sobre u aqui embaixo, com o intuito de fazer ele entrar no logaritmo. Porque uma das propriedades do logaritmo é que quando você tem alfa vezes ln de beta, isso aqui é ln de beta elevado a alfa. Tá? Então, aqui esse 1 sobre u ele entra como expoente. Qual a graça disso agora? A graça é que se a gente olhar agora o ln, a gente não provou, logaritmo de modo geral, a gente não provou que é contínua, mas a gente vai ver que é contínua. Então, a gente não é arriscado assumir agora que o logaritmo é uma função contínua. Então, calcular esse limite aqui de 1 mais u elevado a 1 sobre u quando u tende a zero, se esse limite disso aqui existir, então calcular o limite dessa coisa com ln aplicado a essa coisa vai ser você simplesmente fazer o limite desse negócio. Em outras palavras, como ln é contínua, a gente pode fazer isso aqui, ó. Ou melhor, é o que a gente gostaria de fazer. Opa, fiz errado. A gente gostaria de mostrar que isso é isso. 1 sobre ln do limite de u indo para zero de 1 mais u disso aqui, certo? Poderia, isso seria um problema se esse limite aqui de dentro ele fosse para zero. Ou melhor, não que ele fosse para zero. Seria um problema. Seria um problema se esse cara aqui fosse para 1. Porque se ele fosse para 1, você teria ln de 1, mas ln de 1 é zero, então você teria 1 sobre zero. Só que esse cara aqui, a gente vai ver, ele não vai para 1. Esse limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u vai para zero, esse cara, ele não vai para 1, ele vai para e. Então, a gente vai mostrar que, aliás, a gente não vai mostrar, mas esse limite aqui de u indo para zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, isso aqui, a gente vai ver que é o próprio número de Euler. E aí, o que acontece? A nossa expressão aqui vai ficar 1 sobre ln de e. Mas ln de e é 1. Então, a gente vai ter 1 sobre 1. E aí, a gente vai chegar à conclusão de que o resultado do limite que a gente queria era 1. Exatamente como a gente gostaria que acontecesse. Tá. Aí, agora, para calcular esse limite aqui, para mostrar que isso aqui é e, aí entra a definição do e. Porque a gente está com esse limite aqui. A gente quer calcular isso aqui. A gente quer calcular essa expressão aqui. 1 mais u de 1 sobre u. A gente não sabe o que é isso. E está com u indo para zero. Aí a gente vai calcular os limites laterais desse negócio. Daí, a gente vai calcular esse cara. Isso aqui. E a gente vai calcular esse cara.
Só que vejam, quando a gente tem o U se aproximando de zero por valores positivos, a gente pode fazer esse truque. Escreve U como sendo 1 sobre T. Observa que quando a gente faz T ir para mais infinito, o 1 sobre T, que é U, ele vai para zero. Só que ele vai para zero por valores positivos. Então, aqui, a gente pode reescrever essa brincadeira assim. T indo para mais infinito. Onde tem U, a gente coloca 1 sobre T. 1 sobre U é 1 sobre 1 sobre T. Então, a gente fica com um negócio assim. Então, agora a gente tem limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre T elevado a T. Quando T vai para mais infinito, a gente já viu que isso aqui é o número de Euler. E com um truque parecido de mudança de variáveis, eu vou deixar vocês pensarem. Mas deve ter no Stewart essas coisas assim, no Guidorize. Com um truque parecido, você chega que esse limite é E também. Então, por um lado, pela esquerda deu E, pela direita deu E. Então, esse limite é E. Sendo E, então voltando, aqui a gente vai ter 1 sobre ln de E, que é 1 sobre 1, portanto dá 1. Portanto, sendo 1 aqui, a gente tem que aquela primeira derivada que a gente queria calcular vai dar o próprio E elevado a A. Tá? E isso é uma coisa. A outra coisa é que falta a gente ver de regra de derivação. Então, a gente viu a regra do derivado exponencial. Aí agora a gente tem a regra do logaritmo. Né? Então, se a gente tem g de x igual a ln de x, certo? Lembrando que isso aqui é como se fosse log na base de x, tá? E que isso aqui é igual a um y, c e somente c, quando você faz z elevado a y é igual a x, tá? Só para é bom ter em mente quando a gente escreve isso, trazer num rascunho mental esse tipo de coisa. Agora a gente vai ver que se a é maior do que zero, porque para calcular a derivada num ponto, o ponto tem que estar no domínio, então a gente tem que calcular o ponto a gente vai calcular tem que estar no domínio da função e o domínio do logaritmo são os reais positivos maiores que zero. A gente vai ver que quando a gente faz g' de A, isso aqui é 1 sobre A. Tá bom? Mas esse eu prometo que é mais fácil. Porque aqui a gente tem o seguinte. Eu acabei já escrevendo pela questão do tempo, mas então o que a gente tem é, para calcular a derivada da função g, que é ln de x, no 1 sobre a, ou melhor, no ponto A, e a gente vai descobrir que essa derivada é 1 sobre a gente faz assim, então. G' de A, por definição, vai ser o limite de g de A mais h menos g de A, quando h tende a zero. Mas quem é g? G é ln. Então, ln de A mais h menos ln de A sobre h. Agora a gente usa essas propriedadezinhas do logaritmo para a gente reescrever esse negócio. A gente tira, aqui tem um multiplicando, tá? É 1 sobre h. A gente tira esse 1 sobre h em evidência. E aí esse ln de A mais h menos ln de a gente consegue reescrever como sendo ln de A mais h dividido por A. Aí aqui isso é A dividido por A é 1.
mais H sobre A. Por isso, esse negócio aqui virou esse negócio aqui. Agora, a gente usa de novo aquele truque do escalar multiplicando se transformar em expoente. Então, esse cara vem para cá agora. Okay. Aí, esse limite, que está reescrito aqui, a gente usa um novo truque, uma nova mudança de variáveis. Onde houver H sobre A gente vai chamar de U. Então, notem que quando o H vai para zero, como o A está fixado, o U também vai para zero. Então, aqui esse limite se reescreve como sendo limite. Aí vamos ver. De ln de 1 mais H sobre A vira U. 1 sobre H vai ser 1 sobre A vezes U. Ok? Isso tudo quando U vai para zero. Agora, vejam que esse 1 sobre AU é a mesma coisa que 1 sobre A vezes 1 sobre U. Então, eu posso pegar só esse cara, e já que ele está dentro do ln, eu tiro ele. Tiro ele como um escalar multiplicando e deixo 1 sobre U. Agora, isso aqui é uma constante que independe do U, certo? Então, ele sai do limite. Fica 1 sobre A vezes o limite do que sobra. Só que ln é uma função contínua. Então, limite do ln de alguma coisa é o ln do limite dessa coisa. Então, fica ln desse limite aqui. Só que esse limite a gente já viu que é e. Então, fica 1 sobre a vezes ln de e. Mas ln de e é 1. Então, o que a gente tem aqui agora é 1 sobre a. Certo? Então, isso justifica as regras usuais de derivação. O resto agora é regra da cadeia e outros tipos de argumento, mas, de modo geral, era isso que faltava para as regras de derivação, tá bom? Daqui em diante, exercício e paciência. Falou, pessoal.